Quarto ano A, como é que vocês estão? Chegamos então ao final da nossa sexta semana. Hoje é dia 14, 14 de abril, quarta-feira. Nós temos aqui na nossa quarta-feira a aula 5, com ciências no livro e com ciências também na atividade impressa e depois língua portuguesa. Então, no livro de ciências, nós vamos continuar com o assunto sobre fluxo de energia. E aí vamos falar também sobre o ciclo da matéria. Vamos primeiro lembrar do fluxo de energia. Então, quando eu tenho aqui a nossa plantinha, lembra dela? Fazendo a fotossíntese, produzindo seu alimento, ela recebe luz solar e transforma em energia, não é isso? Certo. Aí nós temos ali um animalzinho que vai querer, comer essa plantinha, certo? Vamos imaginar que esse animalzinho quer comer essa plantinha. Isso significa que essa energia que foi produzida pela planta, ela vai passar para o animalzinho, certo? E essa energia passando de um para o outro, quando se alimentam, a gente chama de quê? A gente chama de fluxo de energia. Só que aí você tem que pensar que da planta, vamos imaginar aqui a nossa plantinha. Ela é o nosso produtor, ela é o primeiro a adquirir essa energia, não é isso? Então, da planta vai passar para o consumidor primário. Do consumidor primário vai passar para o consumidor secundário. E do consumidor secundário, quando ele falecer, quando ele morrer, vai passar para os decompositores. Essa energia ela vai terminar aqui, certo? Ela vai acabar aqui. Ela não vai passar para mais ninguém, porque os decompositores vão terminar, com o corpo morto daquele animal ou daquele ser vivo, que seja planta ou qualquer um deles vão passar pela decomposição. Todos eles vão passar, é o fim. Então, o fim do fluxo, o fim do fluxo são nos fungos e bactérias, nos decompositores. A energia ela vai sair daqui do produtor, vai passar pelos consumidores e vai terminar aqui, certo? Agora, o ciclo da matéria, o que é matéria? Matéria é a substância que está no corpo dos animais e das plantas. O corpo deles, é cheio de substâncias. Essas substâncias, elas sim são passadas de um corpo para o outro e acabam voltando. Por exemplo, começa aqui no produtor, certo? Vai passar para esse consumidor, vai passar para cá, estamos falando agora das substâncias, a matéria, e vai passar para os decompositores. E os decompositores, o que eles vão produzir, no caso aí de decompor esses corpos, vai passar aqui para o solo, vai voltar para o solo. E esse solo aqui, vai ficar com essa substância que vai ser aproveitado pelas plantas de novo. Então, é um ciclo. Acontece toda hora, Assim, vai acontecendo de tempo em tempo, passando de um para o outro e se renovando. Então, começou aqui essa substância a ser passada para ela, depois vai ser passada para o outro, vai ser passado para os decompositores e essas substâncias vão voltar para o solo, para o chão, onde as plantas estão. E essas plantas, através de suas raízes, vão aproveitar essas substâncias para poder também se renovar com esses nutrientes, ok? Então, vocês entenderam? O fluxo de energia, ele vai passando desde o produtor para um e para o outro e termina aqui no decompositor, o fluxo de energia. Já o ciclo não. O ciclo ele vai passando de um para o outro e vai voltar para o início, para os produtores. Ele começa aqui no produtor, que é a planta, certo? E vai voltar para o solo em algum momento, que são as substâncias, que a gente chama o ciclo da matéria, o ciclo das substâncias. Aqui nessa atividade, ela fala, da questão da cadeia alimentar. Nós vemos aqui o mesmo exemplo que foi dado no outro capítulo, Nós temos aqui o produtor, que é o vegetal,
ele vai ser comido pela capivara e a capivara vai ser comido pela onça, certo? O próximo aqui seria quem? Quando a onça, que ela é o topo dessa cadeia, né? Ele é o predador principal, ele vai morrer e vai ser decomposto pelos fungos e bactérias. A capivara, se ela não fosse comida, também em algum momento ela ia morrer e ser decomposta. A planta, a mesma coisa. Todos os seres vivos, no final, quando morrem, vão ser decompostos pelas plantas. E essa substância do corpo deles vai voltar para o solo. Por isso que é um ciclo, volta e renova, né? Já a energia, ela se perdeu até o final. Ela foi até aqui, foi para esse, mas quando chegar nos decompositores, ela acaba aqui, essa energia, tá? Ela acaba nesse ponto aqui. Agora, a letra A, sobre essa cadeia alimentar, pede só para vocês fazerem o quê? Fazerem a ligação aqui, ó, de qual das partes da cadeia alimentar é o consumidor primário, qual é o produtor e qual é o consumidor secundário, ok? É bem fácil. Essa letra B, ela pede em relação à alimentação da onça e da capivara para você escrever aí, que forma cada um desses animais obtém energia. Como é que a onça obtém energia e como é que a capivara obtém a energia dela, certo? Olhando o esquema da cadeia alimentar, você responde. De onde as plantas obtêm energia para se manterem vivas? Já conversamos sobre isso, né? Como elas são produtoras, o que elas fazem de especial que elas conseguem a sua própria energia? Elas não saem para caçar, então elas fazem o quê? Para sobreviver, a onça depende de alguma maneira da luz solar? A onça também precisa dessa luz solar? Lembra do fluxo passando? Desde a plantinha ali, ó. Desde a plantinha, né? Para um e para o outro? Pois é. Agora vocês têm uma historinha aqui para vocês lerem, prestarem bastante atenção. E aí depois vocês respondam essa questão aqui. Tem a ver com a cadeia alimentar. Eu quero que vocês percebam que o Cascão e o Cebolinha queriam aprontar com a Mônica, colocaram ali um bichinho ali, né, um ratinho dentro da caixa para assustar, só que a caixa tinha o quê? Um gato dentro. E aí você percebe no final que só tá o gato. Aí é que é a questão. Eles queriam assustar e não conseguiram. Por que o plano não deu certo? Tem a ver com a cadeia alimentar. Aqui você tem um esquema, né? Uma organização do que a gente estava falando. Esse primeiro aqui nos mostra o quê? O ciclo da substância. Então, a substância é passada do produtor para o consumidor primário, depois o consumidor secundário e depois ele vai passar a substância para os decompositores, que vai voltar essa substância aqui para o solo para que as plantas aproveitem-se delas, certo? Então, é um ciclo. Aqui dessa letra B, eu já estou vendo o quê? O fluxo. A energia começa aqui, no produtor, e vai passando de consumidor para consumidor até chegar em quem? Nos decompositores. Sobre esses dois esquemas aí, você me responda, certo? O que representa o primeiro esquema e o que representa o segundo esquema, certo? E eu acabei de falar, volta a explicação aí. Letra B, quais são as diferenças e semelhanças entre esses dois esquemas? Eles têm a ver com a mesma coisa, né? Que é a cadeia alimentar. Mas um passa fluxo de energia e o outro passa ele passa o ciclo da substância, que se renova. E na última aqui, né? Nós vamos fazer uma relação. Nós temos aqui relacionar produtores, herbívoros, carnívoros, decompositores com esses esquemas aqui, ó. Tanto num esquema como no outro. Esse número 1 aqui seria quem? Seria o produtor, o herbívoro, os consumidores primários, secundários ou os decompositores? Quem seriam? Quem seriam esses outros aqui, ó? Tá? Você vai ver de novo a explicação se precisar e vai me dizer quem é o produtor, quem é o herbívoro, quem é o carnívoro e quem é o decompositor daquele esquema ali em cima, ok? Vamos continuar nossa aula de ciências na atividade impressa agora. Continuando a nossa aula sobre cadeia alimentar, aqui nós temos nossa aula 5, né, de ciências, na atividade impressa. Aí você coloca a data 14/4,
ok? Aqui nós temos um outro esquema de cadeia alimentar, bem parecido com a atividade que nós fizemos semana passada. Nesse ciclo aqui de substâncias, né, da cadeia alimentar, nós temos os produtores, consumidores e decompositores. Você vai me responder aqui, cada um deles, de acordo com a pergunta, ok? E essa última pergunta, ela está fazendo um questionamento interessante. Se um desses seres vivos aí deixasse de existir, né? Qualquer um deles, aconteceria algo de errado? Prejudicaria de alguma forma o equilíbrio da natureza? Faria falta? Pois é, pense a respeito e me diga depois. Terminando essas ciências, nós vamos para a língua portuguesa. Vamos falar sobre pontuação. Semana passada nós vimos sobre a vírgula, né? E agora nós vamos ver um pouco mais sobre pontuação. Aqui nós temos a interrogação, certo? A interrogação nós usamos para quê? Para fazer perguntas. No final das perguntas precisamos dela. Os 2 pontos nós usamos nos enunciados, né? No final dos enunciados, e também usamos quando a gente vai avisar que vem uma sequência de coisas, ou quando também nós vamos avisar que a fala de um personagem vem no texto. Então, eu falo assim, fulano falou. Então, no final de falou tem 2 pontos. Por quê? Porque está avisando que vai vir a fala. É um aviso. Os 2 pontos são para isso. Aqui no travessão, dentro do texto, eu usaria na fala desse personagem, no comecinho da fala. Por quê? Quando eu estou narrando o texto, contando a história, eu sou o narrador, não o personagem. Para diferenciar o personagem do narrador, eu preciso colocar alguma coisa. Então, a fala do personagem, ele vem com travessão no início, certo? Para mostrar que a pessoa está falando, que é a personagem dentro da história, e não o narrador. O ponto de exclamação é muito importante, porque ele mostra o meu jeito de falar aquela frase com mais emoção, quando eu estou surpresa, quando eu estou admirando algo, né? Ou então até assustada com algo, quando a gente fala assim, nossa, ou então que lindo. Então você mostra um jeito diferente de falar com mais emoção, então isso precisa da exclamação no final. O ponto final, que a gente usa para finalizar nossas frases de forma afirmando ou negando algo de forma simples, e a vírgula, né? Que são aquelas pequenas paradas, para não ficar tudo assim emendado e corrido dentro de uma frase. Então, nós temos aí um texto cheio de quadradinhos, que são as nossas lacunas, ou seja, são os nossos espaços para a gente completar com as pontuações. Você vai observar e vai pontuar com a pontuação correta. Por exemplo, essa primeira frase aí está dizendo: Lúcia, Joana e Esther conversaram em voz alta na rua. Aí eu percebo o quê? Que aqui tem uma sequência, né, de elementos, então precisa ter uma respirada. E aqui termina a frase de forma simples, então precisa de uma pontuação para acabar aí, né? Então, o que eu vou colocar? Lúcia, vírgula, Joana e Esther conversavam em voz alta, ponto, certo? E assim você vai fazer, você vai observar a leitura e vai fazer a pontuação. Eu vou ler para vocês para ajudar você a perceber onde está sendo falado de uma certa forma ou de outra e precisa de uma certa pontuação. Lúcia, Joana e Esther conversaram em voz alta na rua. Chegou Aline e perguntou: por que vocês estão brigando? E quem lhe disse que estamos brigando? Estamos simplesmente conversando em voz alta. Puxa, vocês não poderiam falar mais baixo? Afinal, quem passa por aqui, assim como eu, vai pensar que estão brigando. Lúcia retrucou, ou seja, ela falou contra a fala da colega. Lúcia retrucou: obrigada pelo conselho, mas será que estamos falando tão alto assim? Joana respondeu, tá vendo que tá avisando que a Joana vai falar alguma coisa? Joana respondeu: penso que não. Acho mesmo é que a Aline está com problemas de audição. Aí tiraram sarro, deram gargalhada, né? Então, você viu que pela leitura tem diferenças de algumas paradas, em algum jeito de falar, e essa diferença é a pontuação que vai fazer. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.